E agora aqui no Olá Curiosos nós vamos fazer uma viagem para o Velho Oeste americano. Eu vou conversar com um engenheiro, mestre em ciências, consultor de empresas, empresário, Carlos Eduardo Bartolo. Mas eu vou falar do outro lado do Carlos Eduardo, que é um apaixonado pelo Velho Oeste americano. Ele está lançando uma série de 10 e-books, são os guias de viagem do Velho Oeste. Carlos, bom dia. Como é que começou essa paixão por esse pedaço dos Estados Unidos, hein? Bom dia, Marcelo. Eu comecei a viajar para os Estados Unidos há uns 35 anos atrás. Viajei muito, né? Conheço 46 dos 49 estados norte-americanos, viajando de carro. E de uns 15 anos para cá, eu me apaixonei pelas belezas e pela história dessa região, que é a região do meio oeste, sudoeste e oeste norte-americano. Quando a gente fala de conquista, a gente vê muito em filmes falando de conquista do Velho Oeste. O que foi exatamente isso, Carlos? Isso muito pouca gente sabe. Na realidade, os Estados Unidos, até 1803, né, que é relativamente recente, ele tinha mais ou menos um terço para um quarto da área total que ele tem hoje, que eram as 13 colônias iniciadas pelos ingleses, né? E depois de 1803, o presidente americano, Thomas Jefferson, ele comprou do Napoleão uma área que é o chamado território da Louisiana, que pertencia à França. Ele pagou 15 milhões de dólares. Essa área era muito grande, ia de New Orleans, ali no Golfo do México, até o Canadá, né? Era uma espécie de um triângulo invertido. E depois era território indígena. Então, toda essa área era totalmente desconhecida dos americanos, dos ingleses. A partir de 1804, houve a primeira expedição, que levou 28 meses para conseguir chegar no Pacífico e voltar até St. Louis, no Missouri. Daí em diante começou o que eu chamo de a conquista do Oeste, as caravanas, os movimentos migratórios para a ocupação daquela imensa área. E aí tem as famosas batalhas entre os indígenas e os colonos, é isso? Exato. Conforme esse movimento, né, são várias caravanas, inclusive eu dedico um volume, né, um e-book especial a essas trilhas, né, que são as mais importantes. Elas levaram, num período de 30 a 40 anos, que é um período relativamente curto, cerca de 2 milhões de pessoas. Essas pessoas começaram a ocupar áreas, né, fundar cidades, as cidades surgiam de uma hora para outra. Houve ainda a descoberta do ouro, né, primeiro na Califórnia, depois no Colorado, em Montana. Então, mais afluxo de mineiro, de gente em busca da riqueza. Todo mundo queria ganhar dinheiro. Então, havia muito conflito, tanto nas cidades como com os indígenas, né? Você tinha prostitutas que chegavam, normalmente isso aparece muito nos filmes, né? Elas vinham de New Orleans e você tinha os saloons, você tinha os jogadores profissionais e começavam aqueles conflitos. Aí existe um período que é chamado Velho Oeste, que é mais curto, só aquele período em que houve, vamos dizer, tiroteios, duelos, mais ou menos de 1850 até 1890, 1880, é um período mais curto, mas a conquista do Oeste efetivamente começou a partir de 1822, com a primeira caravana para lá. Então vamos mostrar agora, vou mostrar aqui na tela as capas dos e-books, né? Que são, eu falei, 10 guias de viagem ao Velho Oeste. 8 estados americanos, cada um ganhou um exemplar, né, especial. E depois nós temos os personagens do Velho Oeste, como o Carlos falou, as trilhas do Velho Oeste. Nesses estados, Carlos, né, que você lista aqui, todos eles têm remanescências desse período. Você encontra em algum lugar aquelas cidadezinhas do jeito que a gente via nos filmes, ainda tem esse tipo de coisa, esse tipo de atração? Sim. Primeiro, Marcelo, uma coisa que me fez escrever o guia é que não existe um guia desse tipo em que você faça um guia turístico com as belezas naturais, para aqueles que querem conhecer, né, as belezas naturais,
e que conte e que mostre locais, né, cidades que foram importantes, onde aconteceram e onde você encontra ainda registros, você encontra ambiente ainda do Velho Oeste. E você não vê brasileiro nessa região. E eu falei, puxa, os brasileiros não conhecem, vou começar a escrever. E selecionei os 8 estados, que são esses estados que o guia aborda, que são onde você tem as belezas naturais, que são muitas, né? E pouca gente entende por quê. Quer dizer, parece até, não, mas ele está falando isso porque fez o guia. Não, é o contrário. Aquela região é a mais bonita dos Estados Unidos, é uma região única no mundo. Por quê? Porque há 70 milhões de anos atrás, houve uma movimentação das camadas do subsolo e elas comprimiram o continente americano e formaram as montanhas rochosas. Isso é muito recente. E as montanhas rochosas, elas começam no Canadá e vão até o América Central. Acontece que as montanhas do Canadá, elas são lindas. As dos Estados Unidos, elas são lindas e são diferentes. Por quê? Porque ali havia uma região sedimentar e que ela foi comprimida. Esse solo sedimentar formou, né, vamos dizer, monumentos, elevações em arenito, na coloração vermelha, com camadas coloridas. Isso é de uma beleza sensacional. Então, muita gente vai ao Grand Canyon, vai para Las Vegas, faz uma viagem ali curta, visita o Grand Canyon, mas não continua. Ou então vai lá para o Yellowstone e também não conhece o resto. Os dois são parques nacionais que no meu guia ganham 5 estrelas. Só que você tem uma quantidade, são 14 parques nacionais naquela região, e todos eles são no nível 5 estrelas, só que pouca gente vai. E dessas cidadezinhas, assim, se eu quiser conhecer um salão, eu acho. Ah, sim, você acha, inclusive com a decoração, com o balcão da época. Além das cidadezinhas, você tem fortes, né? Você tem construções do início da colonização espanhola e mexicana, porque aquela parte do sudoeste, que é o Arizona e o New Mexico, são os 2 estados, eles pertenceram no passado à Espanha, começou com a colonização espanhola e depois passou para o México. E ali você tem construções muito antigas. As mais antigas dos Estados Unidos foram construídas pelos espanhóis e pelos mexicanos. E aquilo posteriormente foi comprado também do México após uma guerra que houve entre os Estados Unidos e o México. Muita gente pensa que os Estados Unidos tomou aquilo do México, né? Mas na realidade aquilo foi comprado. Quando você fala de forte, é o que a gente habituou a chamar de Forte Apache, aquela... Isso é interessante, aliás, é uma curiosidade, né? A primeira vez que eu cheguei num forte militar, que é o Forte Laramie, que ele aparece, e vou dizer, em 70% dos filmes de faroeste tem o Forte Laramie, ele realmente foi muito importante. Aí eu cheguei lá, né, pro orientador, né, da visita lá no forte, eu perguntei assim, poxa, e onde ficava a paliçada, né? Ele falou assim, que paliçada? Eu falei, para defender o forte dos indígenas. Ele falou, isso não existe, isso é fantasia do cinema. Nunca existiu. Os fortes militares, eles nunca tiveram paliçada, não tiveram aquele paredão, né, para você ficar atirando nos índios, os índios correndo em volta do forte. Isso é ficção. O que existia era que, no início, quando um posto comercial de peles ou de venda para indígenas era estabelecido por um indivíduo, por mais de um indivíduo, não tinha nada a ver com o exército, ele fazia uma fortificação em volta para defender a ele e a família de algum ataque, do ataque dos indígenas. Normalmente, esses lugares viraram fortes. Quando viraram fortes, os fortes são abertos, não tem absolutamente paliçada nenhuma. E você fez, nesse trabalho, Carlos, referências a filmes, assim, olha, nessa cidade foi filmado o filme tal, nessa rua aqui que era assim. Como que você ligou os seus guias aos filmes de faroeste, de velho oeste? Não são só filmes de faroeste rodados, né, nessa região. Por exemplo, tem curiosidades, né, são coisas que a gente cita no livro, né? A maioria das cidades. Tem várias cidades onde você tem estúdios que foram utilizados, você tem as paisagens que foram utilizadas, você tem cidades onde dezenas de filmes foram feitas, pela beleza natural que elas têm, né? Agora, uma curiosidade, por exemplo, o filme Thelma e Louise, que é um filme conhecido, que não tem nada de faroeste, é aquilo que o cinema faz, né?
quando as duas estão descendo, elas passam por uma região que é o Monument Valley, elas estão viajando no sentido sul e tem um problema com o policial e elas passam a ser perseguidas pela polícia. E elas estão numa estrada asfaltada. Realmente, aquela estrada, ela fica no sudoeste de Utah, perto do Monument Valley, que, aliás, para mim, a paisagem mais bonita que eu conheço é o Monument Valley. O que acontece? Elas fogem e começam a correr com Thunderbird, né, por uma estrada de terra, não sei se você lembra disso, até que elas param na borda de um precipício, como se fosse o Grand Canyon, e decidem se jogar lá de cima, né, e a polícia, né, tenta o Carlos está contando o Carlos está contando o final do filme, hein? Só que esse filme todo mundo já viu, que é muito antigo. Só que o problema é que o filme ele não é passado ali, ele é passado do outro lado de Utah, né, numa outra paisagem, que é o Dead Horse Point, que não tem nada a ver com o Grand Canyon. Então existe muito isso no cinema. Você está vendo o cowboy, ele está passando assim num local, daqui a pouco muda um pouco a cena, que é um outro lugar muito diferente daquele. Agora, quem viaja e quem tiver oportunidade de ir para essa região vai começar a perceber essas mudanças nos filmes. Mas tem muito lugar lá onde realmente foi filmado, né? Grande parte filmado lá. Eu lembrei de um filme do 007 que eles estão num barco pelo Rio Amazonas e caem nas cataratas do Iguaçu. Então, isso que você está falando, ó. No cinema vale tudo. Tem uma curiosidade: existe um hotel no estado do Novo México, New México. Ele fica na Rota 66, que é outra coisa interessante. O melhor da Rota 66 fica no Arizona e no New México. Quem curte, quem gosta de Rota 66, a melhor parte de toda a rota que começa lá em Chicago e vai até a Califórnia, né, ela é muito interessante. Esse hotel, ele é um hotel que ele foi construído em 1937 e ele hospedou os artistas, os atores e as atrizes de Hollywood quando eles iam filmar no Arizona e no New México. Então, ele está com a mesma decoração, ele é todinho de madeira, é lindo o hotel, e as portas dos quartos têm o nome dos artistas onde eles se hospedaram. É muito legal ir lá, funciona normalmente, restaurante, bar, tudo. É muito legal. Sabe então tem muita coisa interessante. Desculpa. Eu estou fazendo o meu plano de comemorar os meus 66 anos fazendo a Rota 66. E quando eu abri o seu e-book do Arizona, eu falei, gente, estou feito. O Carlos resolveu os meus problemas. Eu já estou usando o seu guia, Carlos. Ó. O Marcelo, outra coisa interessante é o seguinte: eu procurei, você para viajar por essa região, o guia indica roteiros, né? É muito importante os roteiros. E eu estabeleci 3 cidades, pela experiência, por tudo que eu viajei por essa região, que são cidades chaves para você conhecer e que facilita. Uma delas é Las Vegas. Você descendo em Las Vegas, né, você aluga um carro e você viaja pelo Arizona, pelo New México, pelo sul de Utah. Utah quase ninguém conhece aqui no Brasil, mas é lindo, é uma maravilha. Tem 5 parques nacionais. Se você desce, outra opção é Denver. O pessoal vai muito para Denver para esquiar. Você visita o Colorado, você visita South Dakota, você visita também o Wyoming. E a outra opção é Salt Lake City, onde você conhece Utah e você visita Montana, que também é muito bonito. E tem um dos 10 e-books, né? Tem os 8 estados, as trilhas que a gente falou, e outros são dos personagens do Velho Oeste. São 23 personagens. Vamos pegar, por exemplo, Billy the Kid. Vamos contar alguma coisa do Billy the Kid, um dos 23 personagens, Carlos. O Billy the Kid, inclusive, ele é o número 1, né, dos 23 na ordem do guia. Eu procurei selecionar os mais significativos, né, aqueles que tiveram participação. Mais ou menos 1/3 são indígenas, que são muito importantes, 1/3 exploradores e 1/3 são pistoleiros, homens da lei e fora da lei. O Billy the Kid está nesse último grupo. O Billy the Kid, ele só viveu 21 anos, ele teve uma vida bastante curta. Então existe, né, uma lenda que ele matou um homem para cada ano de vida. Isso não é verdade. O Billy the Kid, registrado, ele matou 4,
mas é quase certo que ele tenha matado os 5. E junto com os companheiros dele, né, eles mataram mais uns 4 ou 5, mas não foi isso. Tem muita gente que matou muito mais. O último assaltante a trem nos Estados Unidos, ele matou 15 pessoas, foi o Kid Curry. E ele assaltou um trem em 1904, você veja, foi o último assalto à mão armada a trem em 1904, já tinha virado, né, o século. Ele assaltou e, coitado, ele deu azar que ele não conseguiu roubar nada, e aí foi perseguido por 2 dias e foi morto ali no Colorado, numa cidade chamada Parachute. E mesmo desses personagens, você encontra nesses roteiros, nesses caminhos, lembranças, histórias deles. Ah, aqui foi onde ele Sim. morou, aqui onde ele morreu, tem tudo isso? Sim, o guia indica o túmulo deles, né, os museus a respeito desses personagens, como das trilhas. Você tem locais nos Estados Unidos que eles preservam as marcas dos carroções das trilhas de 1840. O americano registra tudo, né? Até como curiosidade, tem o Forrest Gump, tem uma cena em que ele está correndo lá em Utah e ele vira e ele olha e vê o Monumento Valley atrás, né? Aquela paisagem linda do Monumento Valley. Ele já saiu do Arizona e entrou no estado de Utah. E você passa na estrada, lá tem uma placa, Forrest Gump Point, ou seja, indica o ponto em que foi feita aquela tomada. Você vai no Monumento Valley, você tem os pontos, né, de filmagem dos filmes do John Ford, onde ele filmava as histórias passando pelo Monumento Valley. Então você tem muito, o americano registra tudo, você encontra, e foi um dos motivos de eu ter trabalhado no livro, porque você encontra informação sobre tudo, né? Sobre os nativos, é impressionante. Há dúvidas, às vezes, do nascimento de uma pessoa, que é muito antiga, não tinha registro, principalmente os nativos. Nesses percursos todos, os americanos são bons também para vender produto, né, Carlos? O que tem de mais curioso, assim, né, vamos dizer, na exploração do turista, nesse sentido de souvenir, essas coisas, o que você acha de curioso no caminho? Olha, tem de tudo, né? Na região da Rota 66, tem uma cidadezinha chamada Williams, perto do Grand Canyon. Tem muita coisa ao longo da Rota 66. Você compra tudo da Rota 66, né? Você tem de curioso, você tem uma cidade lá em South Dakota, chamada Wall, e aquilo começou como uma espécie de uma farmácia. A curiosidade é que o casal que abriu aquilo, no meio de uma região desértica, eles começaram a colocar placas e eles ofereciam um copo d'água de graça para quem parasse lá. Aquilo deu um resultado tão grande, foi crescendo tanto, que hoje é uma loja, é um negócio enorme, parece um shopping, e todo mundo para lá. Agora, vende muita quinquilharia. Aquilo que é original, você tem lojas especializadas que vendem artigos feitos pelos nativos, né? Eles são muito caros, né? Porque a arte do nativo, você comprou, por exemplo, um vaso de cerâmica negra feito no New Mexico, $3.000, $5.000, né? Uma roupa de couro de um indígena feito por eles, às vezes custa $10.000. É muito dinheiro, principalmente para a gente. Então, você tem tudo, você tem muitas lojas sobre o oeste, sobre os nativos, você tem coisas, inclusive, interessantes. O Four Corners. O que é o Four Corners? O Four Corners é um local do cruzamento de 4 estados formando um ângulo reto. É o único ponto nos Estados Unidos, eu não sei se no mundo existe outro, mas nos Estados Unidos é o único ponto. Você tem o encontro, né, do Colorado, do Utah, o Arizona e o New Mexico. Esse Four Corners tem uma placa no chão, um disco, e indica a posição, né, dos estados, o nome dos estados, e em volta dele você tem umas construções como se fosse uma espécie de mercado, de galeria de lojas, e os nativos vão ali vender os produtos que eles fazem. Então lá você compra produto diretamente do nativo. É muito bonito, ele fica no meio de uma região desértica, você tem as bandeiras hasteadas com os mastros das 4 nações que estão naquela região, dos 4 estados e a bandeira dos Estados Unidos. Chama Four Corners. É muito bonita essa região. Olha, que legal. Então, vou deixar a dica aqui. Eu já dei uma olhada em 3 dos 10 e-books e eu posso garantir que eu vou usar
para a minha festa de 66 anos e para fazer essa visita à Rota 66, e me interessei muito pelo Velho Oeste, porque o Carlos Eduardo é um apaixonado pela região e passa isso nos e-books que estão à venda pela Amazon. Nós vamos colocar aqui o link para quem quiser, né? E vou colocar na descrição do vídeo do programa também, para ficar mais fácil. Quem quiser pode ir direto. São 8 estados americanos, como ele falou, mais os personagens do Velho Oeste e as trilhas do Velho Oeste. Carlos, muito obrigado. O Carlos escreveu para a gente, né? Usou o e-mail do programa para contar dessa novidade. Fiquei muito feliz, que é um tema que eu sou apaixonado, né? Adoro os filmes do Velho Oeste. E quando ele contou o trabalho que ele tinha feito, na hora eu falei, vamos conversar, vamos conversar. Então, parabéns pelo trabalho, viu, Carlos? Muito, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, tá bom? Tá joia. E Um depois dessa abraço. conversa com o Carlos Eduardo Bartolo, nós vamos mostrar que não é só o Velho Oeste americano que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e a gente confere agora. Obrigado, Carlos. Um abraço, obrigado.